O relatório de suprimentos que provou que ele não foi esquecido. Imagine sobreviver sozinho em uma ilha rochosa por meses inteiros, enfrentando fome, sede e solidão absoluta, acreditando firmemente que foi completamente esquecido pelo mundo. Agora imagine descobrir anos depois, através de documentos oficiais arquivados, que ninguém realmente esqueceu você, que seu nome estava nos relatórios administrativos, que os suprimentos foram tecnicamente enviados conforme cronograma, que sua permanência prolongada naquela ilha foi registrada burocraticamente como situação normal e controlada, e que oficialmente, segundo a papelada arquivada em gavetas de escritórios distantes, você nunca esteve verdadeiramente abandonado. Bem-vindo de volta ao Marinheiro Insone, onde investigamos os arquivos marítimos que revelam verdades mais perturbadoras que mistérios. Hoje você vai conhecer um caso documentado em que o abandono no mar não foi um acidente trágico, não foi falha de comunicação, não foi tempestade inesperada. Foi um erro administrativo que alguém, em algum lugar da cadeia de comando, decidiu conscientemente não corrigir. Se você busca histórias reais que expõem como sistemas burocráticos podem falhar de formas aterradoras, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque toda semana exploramos documentos oficiais que revelam o que acontece quando protocolos importam mais que vidas humanas. Este não é apenas um relato inspirador de sobrevivência contra adversidades. É a história de um documento marítimo oficial real, encontrado décadas depois em arquivos reorganizados, que levantou uma pergunta moralmente impossível de responder de forma confortável. E se ele nunca tivesse sido realmente esquecido? E se alguém soubesse exatamente onde ele estava, mas escolheu não fazer nada? No início do século XX, provavelmente entre 1912 e 1915, segundo registros fragmentados, um homem identificado apenas como J. Rodrigues nos documentos oficiais foi deixado em uma pequena ilha costeira desabitada para cumprir uma função técnica temporária aparentemente simples: vigiar e manter equipamentos de sinalização náutica provisória instalados para orientar navegação durante obras de expansão portuária que estavam acontecendo na região. Não era um farol permanente construído em alvenaria. Não havia estrutura fixa robusta. Apenas uma torre metálica desmontável de aproximadamente 8 metros, uma pequena cabana de madeira para abrigo e provisões básicas. A permanência prevista era de 3 a 4 semanas no máximo, apenas o tempo necessário para que as obras fossem concluídas e a sinalização temporária não fosse mais necessária. O mar estava relativamente calmo quando ele foi deixado ali. O suprimento inicial era tecnicamente suficiente para o período previsto: água potável em barris, alimentos secos e enlatados, combustível para a lanterna de sinalização. E o resgate estava formalmente programado, registrado em documentos oficiais, com data específica para retorno, pelo menos no papel, nos arquivos burocráticos, nas intenções documentadas. As semanas passaram lentamente naquela ilha isolada. Rodrigues cumpria sua função rotineira. Acendia a lanterna todas as noites, mantinha a estrutura metálica, anotava observações em um pequeno caderno pessoal e esperava pacientemente pelo barco que deveria vir buscá-lo. Nenhum barco voltou na data programada. Nenhum sinal visual de aproximação foi visto no horizonte. Nenhuma resposta aos sinais de fumaça que ele começou a fazer quando os dias de atraso se acumularam. Nenhuma bandeira de embarcação foi avistada mesmo nas condições de visibilidade perfeita. Do continente a quilômetros de distância, em escritórios administrativos da autoridade portuária responsável pelo projeto, assumiu-se algo administrativamente perigoso e humanamente cruel. Assumiu-se simplesmente que estava tudo normal, que não havia problemas, que Rodrigues estava cumprindo sua função adequadamente e seria resgatado no tempo apropriado conforme procedimentos. Nenhum alarme foi oficialmente acionado. Nenhuma investigação foi iniciada. Nenhuma verificação extra foi solicitada, porque oficialmente, segundo os relatórios que circulavam entre departamentos, não havia absolutamente nada errado acontecendo. Os suprimentos de Rodrigues terminaram. A água dos barris acabou
forçando-o a tentar coletar água da chuva em recipientes improvisados. Os alimentos secos foram consumidos até o último grão. O combustível para a lanterna se esgotou, fazendo a sinalização falhar. Mas ninguém no continente pareceu notar ou se importar. Ele continuou esperando, já sem comida adequada, bebendo água questionável, perdendo peso rapidamente, mas mantendo esperança de que o resgate viria, de que não havia sido esquecido, de que alguém lembrava que ele estava ali. Quando finalmente um navio passou casualmente pela região, não como missão de resgate, mas como navegação comercial de rotina, meses completos depois da data original programada para retorno, a tripulação avistou por acaso algo inesperado naquela ilha que deveria estar vazia. Sinais de presença humana, fumaça irregular, movimento na praia. O homem ainda estava vivo, contrariando todas as probabilidades médicas, fisicamente severamente debilitado pela desnutrição prolongada, mentalmente visivelmente alterado pelo isolamento absoluto, com marcas profundas e óbvias de meses de exposição a elementos sem proteção adequada. Quando foi finalmente resgatado e levado a bordo, ainda em estado de choque e confusão, ele repetia obsessivamente uma frase estranha aos tripulantes que não conseguiam entender o contexto. Dizia com convicção inabalável, olhando fixamente para eles como se testasse se acreditariam nele. Eles sabem que eu estou aqui. Alguém sabe. Eu vi o barco. Eles vieram, mas não pararam. Todos os tripulantes do navio de resgate inicialmente acreditaram que era delírio induzido por trauma psicológico severo, alucinações causadas por desidratação extrema, confusão mental resultante de isolamento prolongado demais. Ninguém levou as palavras a sério. Até que, anos depois, durante uma reorganização burocrática massiva de arquivos marítimos antigos acumulados em depósitos empoeirados, um funcionário administrativo encontrou algo que mudou completamente a interpretação do caso. Um relatório simples de suprimentos. Papel amarelado pelo tempo, sem carimbo vermelho de emergência, sem alertas manuscritos nas margens, sem qualquer indicação visual de que algo estava errado, mas com informação perturbadora escondida em linguagem burocrática neutra. O nome completo de J. Rodrigues constava claramente ali, em lista datilografada. A ilha específica estava listada entre múltiplas localizações que receberam suprimentos naquele período. As datas registradas coincidiam exatamente com o período em que ele estava isolado, sem comida, acreditando estar abandonado. Segundo o relatório oficial de suprimentos, um barco de abastecimento havia passado pela ilha durante aquele período. Havia entregue provisões. Havia cumprido o protocolo. Rodrigues estava tecnicamente sendo assistido. Segundo a papelada arquivada, ele nunca esteve realmente sozinho ou esquecido. O problema era brutalmente simples e terrivelmente assustador quando investigadores posteriores começaram a fazer perguntas incômodas. Não havia registro de tripulação específica para esse suposto navio de abastecimento. Não havia capitão nomeado. Não havia lista de marinheiros designados. Não havia rota confirmada em mapas náuticos. Não havia testemunhas verificáveis que pudessem confirmar que a viagem realmente aconteceu. Não havia registro de carga descarregada em nenhum porto depois dessa suposta entrega. Era como se o suprimento tivesse existido apenas no documento em si. Como se alguém tivesse preenchido o formulário, datilografado as informações, arquivado o papel, mas nunca realmente enviado o barco. E aqui está a parte mais perturbadora de todo esse caso documentado. Se o erro tivesse sido oficialmente reconhecido e corrigido nos registros, alguém em posição de autoridade teria que assumir publicamente responsabilidades devastadoras. Teria que admitir formalmente que um homem foi deixado em uma ilha remota por meses além do planejado, que o sistema burocrático falhou de forma fatal, que o relatório de suprimentos mentiu ou foi fabricado, que protocolos não foram seguidos, que vidas humanas foram tratadas como itens administrativos. Nada disso aconteceu oficialmente. Nenhuma investigação formal foi aberta. Nenhum responsável foi identificado ou punido. Nenhuma correção foi feita nos arquivos. O relatório permaneceu como estava,
afirmando que tudo havia sido feito corretamente. Antes de morrer, décadas depois do incidente, já idoso e com saúde deteriorada, possivelmente acelerada pelo trauma daqueles meses, J. Rodrigues deixou um último relato informal registrado por um sobrinho que preservou suas palavras. Ele descreveu com detalhes consistentes que, durante o que estimava ser o 3º ou 4º mês de isolamento, ouviu distintamente o som de motor de embarcação aproximando-se durante a noite. Viu luzes de navegação no horizonte escuro. Gritou até a voz falhar completamente. Acenou com panos improvisados como bandeiras. Fez sinais de fumaça usando vegetação seca. Mas ninguém desembarcou. A embarcação permaneceu à distância por algum tempo. Tempo suficiente para que ele tivesse certeza de que não era ilusão. E depois, simplesmente se afastou, desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, ao amanhecer, quando explorou a praia com esperança desesperada de que talvez tivessem deixado algo, encontrou na areia 3 caixas de madeira, vazias, completamente vazias, abertas e esvaziadas de qualquer conteúdo, sem marcas visíveis de uso ou armazenamento prévio. Apenas caixas deixadas ali como evidência física de presença. Como se alguém tivesse cumprido tecnicamente uma ordem burocrática de entregar caixas de suprimento na ilha, mas sem qualquer intenção real de salvar o homem que estava morrendo de fome ali. O relatório oficial nunca foi formalmente corrigido ou atualizado. Não foi reclassificado como erro. Não foi marcado como fraudulento. Simplesmente permaneceu arquivado exatamente como estava. Nos arquivos governamentais, consultáveis ainda hoje por pesquisadores autorizados, consta oficialmente que o suprimento foi entregue conforme programado, que a permanência de J. Rodrigues na ilha foi normal e dentro dos parâmetros aceitáveis, que nenhuma emergência médica ou logística ocorreu, que todos os protocolos foram seguidos adequadamente. A pergunta que permanece e que não pode ser respondida satisfatoriamente sem admitir falhas sistêmicas graves, não é se ele foi tecnicamente esquecido por incompetência administrativa. É outra pergunta muito pior, muito mais moralmente perturbadora. Quem exatamente decidiu que aquele erro específico, aquela falha documentada, não deveria ser oficialmente consertada ou reconhecida? Quem escolheu que era mais conveniente deixar o relatório falso arquivado do que admitir a verdade? E quantos outros relatórios semelhantes em quantos outros arquivos empoeirados dizem exatamente o mesmo sobre pessoas que nunca voltaram do mar, sobre homens deixados em ilhas, sobre tripulações não resgatadas, sobre erros administrativos que mataram mas que oficialmente nunca aconteceram? Existem abandonos no mar que não acontecem por descuido genuíno ou tragédias inevitáveis. Acontecem por conveniência burocrática, por decisões conscientes de não agir, por escolhas de priorizar papelada sobre pessoas. E talvez o mais profundamente perturbador seja exatamente isso. O oceano, eventualmente, guarda os corpos dos esquecidos. Mas os arquivos administrativos guardam permanentemente as decisões que os condenaram. Você acredita que isso foi incompetência burocrática? Ou alguém conscientemente escolheu não corrigir o erro? Comente o que você acha que realmente aconteceu quando aquele barco se aproximou da ilha e depois partiu sem resgatar Rodrigues. E diga de onde você está assistindo, porque talvez sua região tenha casos semelhantes enterrados em arquivos que ninguém quer abrir. Se inscreva no Marinheiro Insone para mais arquivos marítimos que expõem como sistemas falham e vidas são esquecidas. Ative o sininho, porque toda semana investigamos documentos reais que revelam verdades que autoridades preferiram arquivar sem reconhecer. O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.